ter feito o resultado. Mas o que te deixou animado? Alguma coisa te deixou animado assistindo essa partida? Sim, Fernandinha. Como você falou, não foi um show. Aliás, foi um show, mas não foi um jogão. Foi um jogo muito abaixo tecnicamente e tem algumas coisas positivas, sim, para o torcedor cruzmaltino tirar nessa partida contra a equipe do Boa Vista. Talvez a principal delas foi a estreia como titular do reforço do Vasco, o Rojas, que entrou muito bem, entrou dando ao meio-campo do Vasco que o torcedor vascaíno vem pedindo, inclusive nessas primeiras partidas de 2026 e até nas partidas finais de 2025, que era a intensidade. O Coutinho é um jogador muito técnico, o Coutinho é o 10 do Vasco da Gama, um atleta que a torcida do Vasco espera muito. Só que, infelizmente, o Coutinho não está conseguindo entregar no Vasco o que o torcedor vascaíno quer ver, que é exatamente a intensidade, é chamar a responsabilidade para si. E ontem, numa partida contra o Boa Vista, ok, foi contra o Boa Vista, foi em Bacaxá, mas o Rojas ele conseguiu dar ao vascaíno exatamente isso. Intensidade ao meio-campo, qualidade, um atleta que participou, um atleta que quebrou linhas, um atleta que foi para cima sem medo. Algo que o torcedor vascaíno espera do Coutinho e ontem o Rojas conseguiu entregar. Além disso, também pontos positivos. Puma Rodrigues foi muito bem na lateral direita. E é bom para o Paulo Henrique começar a sentir esse medo de perder a titularidade. O torcedor sente que o Paulo Henrique tem um pouquinho de vaga cativa ali na lateral direita. E ontem o Puma mostrou que está ali para jogar também. Daniel Fusato muito bem no gol. Tivemos também uma boa participação do JP. Então ontem tiveram vários pontos positivos assim para o torcedor vascaíno tirar da partida contra o Boa Vista. Mais pontos positivos, tá, Fernanda, do que negativos. Vitória importante aí, que faz o Vasco ter tranquilidade, principalmente no Campeonato Carioca, já olhando até as quartas de final. O placar foi bom, a gente reforça a informação que com esse jogo de ontem, o Vasco assume a segunda colocação, né? Fica ali numa zona interessante para o Campeonato Carioca de classificação, e aí ele ficou agora na segunda colocação. E o Vene Casagrande, o que além de ver um placar que foi bom, além de tudo isso, você também tem o que eu perguntei para o Lucas, a boa notícia. Qual é a boa notícia? O que você olhou no jogo e você entendeu? Nossa, isso para o restante da temporada vai ser interessante. O setor ofensivo do Vasco da Gama. Por que eu estou falando do setor ofensivo? Porque o Vasco perdeu nada mais, nada menos que o Ryan, seu principal jogador. E muita gente acha que o Vasco pode ir ao mercado e buscar um substituto. Por mais que você tente a contratação de outro jogador para substituir o Ryan, estamos falando de algo que é muito pouco provável. Porque o Ryan, que eu falei na semana passada, era um torcedor dentro de campo. Era um cara que ele tinha uma identificação muito grande com o clube. Então não adianta você buscar alguém para substituir o Ryan. Mas, apesar da ausência do Ryan, o Fernando Diniz vai ter boas peças e essas peças vêm mostrando que podem produzir bastante. Inclusive, sobre o elenco, embora tenha perdido o Ryan, o elenco do Vasco da Gama hoje é melhor do que o elenco do ano passado, na minha concepção. Porque o Fernando Diniz ele vai ter várias opções para poder montar a equipe dele, e ele vai olhar para o banco de reserva e vai pensar, opa, posso fazer substituições aqui. Algo que ele não podia fazer na temporada passada. E eu gostei da movimentação do setor ofensivo. Óbvio, não foi um grande jogo, uma grande exibição, mas estamos falando de um clube que está em pré-temporada em andamento, tal como os demais. Então, eu vou sempre dar mais valor aos pontos positivos. Você tem mais algum destaque, Lucas, sim, do Fernanda, Vasco? Eu tenho sim. Eu gostaria de pontuar positivamente a partida do João Vitor. O Vene, inclusive, vai trazer já algo sobre o jogador. É um atleta cria da base do Nova Iguaçu, que estava emprestado ao Vasco da Gama. Ele, no ano passado, ele é ponta, tá, à direita. Ele, no ano passado, foi utilizado em alguns momentos no Sub-20 como lateral direito. E foi ontem mais uma oportunidade que o João Vitor teve de mostrar o seu futebol. O Diniz gosta, né, de mudar os atletas de posição, e o João Vitor ontem ele entra na lateral esquerda no lugar do Piton na segunda etapa e dá conta do recado, com números até superiores ao do Lucas Piton. Um jogador exatamente como o vascaíno quer ver, que foi para cima, não teve medo, foi para o mano a mano. Então, assim, pontuar positivamente demais a partida do João Vitor. É um atleta aí que o Fernando Diniz pode utilizar como possibilidade durante essa temporada de 2026, como ponta e também na lateral. E a personalidade. Foca que você vai contar dele, Vene Casagrande. Eu confesso para vocês que eu nem sabia que esse jogador pertencia ao Nova Iguaçu, porque ele está há tanto tempo na categoria de base do Vasco, que assim, eu achava que ele fosse do Vasco da Gama, e não era, ele estava emprestado pelo Nova Iguaçu até o meio desse ano. E hoje eu recebi a informação que o Vasco acertou a aquisição em definitivo desse jovem jogador, se destacando até 2028, e eu acho que a melhor notícia, sem pagar nada ao Nova Iguaçu, vai apenas fazer parceria em divisão de direitos econômicos, sendo 50% para cada clube. Achei um movimento muito bom e interessante do Vasco, porque pega um jogador valorizado, já identificado com o clube, e que com certeza vai render futuramente e já vem ajudando nesse início de temporada. Ganhou, Lucas? Ganhou muito. Também ganhei.
Eu não. Ai, Benê, desculpa. Quer dizer, eu ganhei Paquetá. Olha só, o meu fogão... E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Venê e também Lucas Moretti, atualizando sobre tudo envolvendo o Vasco da Gama, que ontem venceu por 3-0 o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. E agora o foco é total na quinta-feira, onde tem um jogo tão importante, é a estreia do Campeonato Brasileiro, Vasco e Mirassol no estádio Maião. É na quinta-feira, dia 29, 8 horas da noite. Jogo aí importante e que o Vasco precisa muito vencer para startar o Brasileirão com o pé direito. Também tem várias informações envolvendo o mercado da bola, sobre Inestrosa e Brenner. O Brenner já concluiu os exames médicos, já o Inestrosa ainda já fez a primeira parte, falta finalizar os exames ainda. Em relação a Brenner e Inestrosa, nenhum dos dois foram anunciados oficialmente ainda, mas o Brenner, a tendência é que seja anunciado primeiro que Inestrosa. O Vasco com Inestrosa fez ali um pré-acordo, anunciou um pré-acordo com ele, um pré-contrato, digamos assim que ele chegou no Rio de Janeiro. Sobre a chance dos jogadores estrearem contra o Mirassol, depende de tudo em relação à parte física e também a regularização no bid. Se o Vasco conseguir colocar ambos os jogadores no bid a tempo, aí sim vai depender apenas da parte física. O Brenner não atua desde novembro de 2025, ou seja, 2 a 3 meses ali sem atuar. Já o Inestrosa, sua última partida foi em dezembro, tá ali com um tempo de inatividade, talvez os dois viajem para Mirassol, porém a tendência é que iniciem no banco de reservas. Você está animado com o Inestrosa e Brenner no Vasco? Quero saber a sua opinião relacionada a esses dois jogadores. Lembrando que o Vasco vai viajar na quarta-feira, quinta-feira o jogo e também segunda-feira tem mais uma partida do Carioca, vai ser intercalado entre Carioca e Brasileirão. Agora vai ser aquela correria de sempre, que é o Campeonato Brasileiro, só que agora misturando ainda com o Carioca, porque esse ano é um ano totalmente atípico devido à Copa do Mundo. Agora, uma atualização envolvendo o Juninho Capixaba. Foi ventilado ali que o Fábio Azevedo teria passado uma informação que o Vasco estaria próximo de Juninho Capixaba, estaria negociando com esse jogador, mas né, o Fábio Azevedo detalhou sobre isso, falou ali a sua versão relacionada a essa manchete, essa matéria que foi colocada em nome dele, e aí vocês vão entender né, tudo que o Fábio Azevedo quis dizer ali sobre Juninho Capixaba. Ele até mesmo falou que estava surpreso, que pegou ele de surpresa toda essa notícia envolvendo o Juninho Capixaba, lembrando que o jogador lateral esquerdo com passagem pelo Fortaleza, Grêmio, também ali no Red Bull Bragantino, um jogador de muita qualidade, e que, sinceramente, agregaria demais a equipe do Vasco da Gama. Porém, ele renovou o vínculo dele, se não me falha a memória, iria até 2027, renovou até o final de 2028, então ali teve um reajuste salarial, mudou também a questão envolvendo o tempo de contrato, e aí, cara, obviamente que quando eu vi aquela notícia, eu falei, como assim Juninho Capixaba negociando com o Vasco? Era um negócio ali meio difícil de se acreditar. E agora eu vou colocar para vocês as palavras do Fábio Azevedo, detalhando sobre tudo envolvendo Juninho Capixaba no Vasco e desmentindo essa notícia que passaram em nome dele. Com uma notícia dada por mim que não foi dada por mim. Ah, que beleza, que bacana, Fábio Azevedo. Um cara me mandou uma mensagem, pô, Fábio, você falou que o Juninho Capixaba tá indo pro Vasco? Falei, eu? Eu não. Aí começaram a mandar mensagem, pô, Fabinho, é verdade isso? Falei, não. Aí o primeiro cara que me perguntou foi o cara que escreveu a matéria dando crédito pra mim. Porra, é uma loucura isso. O primeiro cara que escreveu dando a matéria pra você foi ligar, perguntar pra você se você falou? Isso, mas já tinha publicado. Ué, como é que publicou essa porra? Porque ele viu meu nome e disse, se o Fábio Azevedo falou é verdade. Porra, mas eu não falei. Fábio Azevedo. Que se dane, o Fábio Azevedo falou. Foda-se, é o Fábio Azevedo. É verdade, vou botar Enfim, isso no Twitter. Eu não falei nada de Juninho Capixaba, gostaria até que o Vasco trouxesse o Juninho Capixaba, que é um baita Mas lateral. eu vou falar agora, o Fábio Azevedo falou que o Juninho Capixaba está a um passo de ir para o Vascão, entendeu? Tá data essa informação aí, amigos vascaínos, podem compartilhar à vontade. Inclusive, ele comemora. Renovou há pouco. Renovou há pouco com o Bragantino. Tô pensando em fazer uma thumb do tipo, negócio fechado.
Por multa essa você não milionária. esperava. Tem uma multa milionária, milhões no cofre, martelo batido, reviravolta. O que mais? Saiu na madrugada. Saiu na madrugada. E tá aí, né? Nesse momento você viu as palavras do Fábio Azevedo ficando surpreso sobre tudo envolvendo Juninho Capixaba. Realmente seria um baita reforço, mas não procede essa informação. O Vasco segue no mercado buscando jogadores, mas fez ali um movimento interessante com o João Vitor, né, que é conhecido como Mutano. O Vasco comprou ele, né, no caso em definitivo. Ele, se não me engano, era do Nova Iguaçu. Vou até buscar para vocês rapidamente, antes de encerrar nosso vídeo, sobre essa notícia, né, passada pelo Vene Casagrande, inclusive ao vivo agora no SBT Esporte Rio. E a matéria foi a seguinte: o Vasco acertou a aquisição em definitivo de João Vitor, o Mutano. O acordo foi fechado nesta segunda-feira com o Nova Iguaçu, clube que ele pertence, estava emprestado ao Vasco até junho desse ano. O combinado o Vasco não paga nada, porém tem a divisão dos direitos econômicos, 50% do Vasco, 50% do Nova Iguaçu, e com o tempo tem uma obrigatoriedade que, se caso ele bater metas, o Vasco vai ser obrigado a comprar o jogador mais uma fatia do seu direito econômico. Então, portanto, o Vasco fazendo ali a negociação boa, moleque que se adaptou bem ao esquema do Diniz e que vem ganhando oportunidades no Campeonato Carioca. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!